Sabe aquele momento em que você finalmente acha que pode respirar? Aquele segundo em que o barulho do mundo silencia e você sente que, pela primeira vez na vida, a sua alma está em paz? Pois é, eu levei exatos 37 anos para chegar nesse silêncio. 37 anos de poeira de obra, de botas pesadas sujas de barro e de reuniões em canteiros de construção, onde eu era, quase sempre, a única mulher tentando ser ouvida entre gritos de mestres de obras e roncos de escavadeiras. E aí, quando eu finalmente conquisto o meu refúgio, quando eu sento na minha varanda com uma xícara de café para ouvir nada além do som do vento nas árvores e da água batendo mansa no deck, o meu celular toca. Era a minha nora, a Vanessa. E ela não estava ligando para saber se a casa era bonita. Ela estava ligando para me dar uma ordem. Ela disse, com uma arrogância que me fez perder o fôlego, que os pais dela iam se mudar para a minha chácara. E o que me gelou o sangue foi o que ela disse depois. Ela disse que, se eu tivesse algum problema com isso, era para eu vender o lugar e voltar para a cidade, porque lá, pelo menos, eu seria útil para a família. Naquele momento, eu não gritei. Eu apenas olhei para o reflexo do sol na água do lago e senti uma calma gelada percorrer a minha espinha. 37 anos construindo pontes e viadutos me ensinaram que, quando alguém tenta derrubar a sua estrutura, você não entra em pânico. Você analisa o terreno e planeja o contra-ataque. E eu garanto para você, quando aqueles dois chegaram no meu portão com as malas prontas, eles descobriram que uma engenheira aposentada sabe exatamente como erguer uma parede que ninguém consegue atravessar. Eu me chamo Margaret Hoffman. Tenho 63 anos e até pouco tempo atrás, minha vida era medida em metros cúbicos de concreto e cronogramas de entrega. Mas meu sonho nunca foi o asfalto, sempre foi o verde. Por isso, quando a oportunidade surgiu, eu usei cada centavo das minhas economias de uma vida inteira para comprar a Chácara das Acácias. É um lugar abençoado, no interior, longe de tudo o que me lembrava o caos da capital. 3 quartos, uma varanda que abraça a casa toda e aquele deck de madeira onde eu planejava passar minhas manhãs lendo os livros que nunca tive tempo de abrir. Paguei à vista, fruto de décadas de privação. Antes de eu mergulhar nos detalhes dessa história e te contar como eu lidei com a audácia da minha nora, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Se você gosta de relatos reais de superação e quer acompanhar como eu coloquei limites nessa situação, o seu apoio é fundamental. Aproveita e comenta aqui embaixo de onde você está me ouvindo e que horas são agora aí para você. Eu adoro saber até onde minha voz está chegando. Agora, deixa eu te contar como cada tijolo dessa história foi assentado. Para você entender a gravidade do que a Vanessa tentou fazer, eu preciso voltar no tempo. Você precisa entender o que significa, para uma mulher da minha geração, conquistar o próprio espaço. Eu me formei em engenharia civil no meio da década de 80. Naquela época, entrar num canteiro de obras com um capacete branco sendo mulher era quase um ato de guerra. Eu era vista como uma intrusa. Eu me lembro do meu primeiro estágio, em uma obra de saneamento básico. O mestre de obras, um senhor que devia ter a idade que eu tenho hoje, se recusava a seguir minhas marcações. Ele passava por cima das minhas ordens e falava diretamente com o estagiário homem, que não sabia nem ler um nível de mangueira direito. Eu voltava para casa com os pés latejando, chorando de raiva. Mas no dia seguinte eu estava lá, às 6 da manhã, antes de todo mundo. Minha vida foi uma sucessão de marmitas frias e botas de biqueira de aço. Eu não tive herança. Meu pai era ferroviário e minha mãe costureira. Eles me deram a educação, mas o resto eu tive que cavar no dente. Durante 37 anos, eu fui a primeira a chegar na obra e a última a sair. Eu vi o sol nascer em cima de lajes e o vi se pôr atrás de guindastes. Eu não sabia o que era um feriado prolongado. Enquanto minhas amigas viajavam para a praia no carnaval, eu estava aceitando dobradinhas para ganhar o adicional de periculosidade. Cada real que entrava na minha conta era sagrado. Eu morava num apartamento pequeno, de fundos, onde o barulho do trânsito não me deixava dormir direito, mas eu aguentava. Eu fechava os olhos e pensava, mais 6 meses de economia e eu garanto o telhado da minha futura casa. Mais 1 ano de bônus e eu pago o terreno. O Ricardo, meu filho, cresceu nesse ritmo.
Eu fiz de tudo por aquele menino. Fui mãe e pai. Eu me lembro de uma vez, ele devia ter uns 8 anos, e teve uma apresentação na escola. Eu tinha prometido que iria, mas naquele dia, uma viga de sustentação de um galpão que estávamos montando apresentou uma rachadura. Eu não podia sair. Se aquela estrutura cedesse, pessoas poderiam morrer. Eu fiquei lá até às 10 da noite, calculando o reforço, com o coração apertado. Quando cheguei em casa, o Ricardo já estava dormindo, com o desenho que ele tinha feito para mim caído ao lado da cama. Eu me ajoelhei e chorei, pedindo perdão em silêncio. O preço da minha independência foi alto, e ele foi pago com o tempo que eu não tive. Mas eu pensava que, dando conforto e uma boa educação para ele, eu estava compensando tudo. Eu fui uma dessas pessoas que nunca trocava de carro se o velho ainda andasse. Minhas roupas eram compradas em liquidações e duravam 10 anos. Eu via meus colegas de profissão ostentando relógios caros e jantares em restaurantes de luxo, enquanto eu comia meu arroz com feijão sentada num bloco de concreto, revisando plantas. Dona Margarete não gasta um tostão, eles diziam, rindo. Mal sabiam eles que eu estava construindo um castelo de paz, tijolo por tijolo na minha mente. A Chácara das Acácias não era apenas um imóvel, era a materialização de todas as vezes que eu disse não para um prazer imediato em nome de um futuro tranquilo. Quando eu finalmente me aposentei, no ano passado, e assinei a escritura da chácara, eu senti que tinha vencido o mundo. O valor foi alto, quase R$300 mil, com as reformas que precisei fazer, mas era meu. Cada tábua do deck, cada azulejo da cozinha, cada árvore frutífera que eu plantei com minhas próprias mãos. Eu me mudei para lá com a sensação de quem finalmente tirou uma armadura pesada depois de uma guerra de décadas. No primeiro dia, eu apenas sentei na varanda. Não liguei o rádio, não olhei o celular. Eu apenas ouvi o som do lago. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir o meu próprio coração batendo com calma. Eu achei que, dali em diante, minha única preocupação seria decidir se ia plantar hortênsias ou rosas no jardim da entrada. Mas a paz durou exatamente 24 horas. Na segunda noite, enquanto eu terminava de organizar meus livros de engenharia, que agora seriam apenas objetos de consulta por prazer, o telefone tocou. Era a Vanessa. A Vanessa sempre foi uma nora difícil. Ela veio de uma família que sempre viveu de aparências. O pai dela, o Sr. Agenor, se dizia investidor, mas todo mundo sabia que ele vivia de rolos e dívidas. A Vanessa herdou essa característica de achar que o mundo deve algo a ela. Ela sempre olhou para as minhas economias com uma cobiça disfarçada de preocupação com a minha saúde. Dona Margarete, ela começou, com aquele tom de voz falsamente doce que ela usa quando quer dar um bote. Fiquei sabendo que a senhora já se instalou. Que bom! Olha, o Ricardo e eu estávamos conversando e surgiu um problema aqui. Os meus pais, o Sr. Agenor e a Dona Zulmira, estão passando por uma fase complicada. O apartamento deles vai entrar em uma reforma estrutural pesada, vai ser uma bagunça, poeira, barulho. Eles não têm como ficar lá. E como a senhora está aí naquela chácara enorme com 3 quartos, sozinha, bem, nós decidimos que o melhor é eles passarem uns meses aí com a senhora. Afinal, família serve para essas coisas, não é? Eu senti um nó no estômago. Eu não conhecia os pais dela direito. Via os dois uma vez por ano no Natal, e olhe lá. Eram pessoas arrogantes que reclamavam de tudo. A ideia de ter 2 estranhos dentro da minha casa que eu lutei tanto para conquistar era impensável. Vanessa, eu respondi tentando manter a voz estável. Eu entendo que eles estejam com problemas, mas eu acabei de me mudar. Eu busquei este lugar justamente para ter o meu espaço e o meu silêncio. Eu não estou em condições de hospedar ninguém, muito menos por meses. Eu não planejei a minha aposentadoria para ser governanta de hóspedes. Houve um silêncio cortante do outro lado. E então, a máscara dela caiu. A voz doce deu lugar a um tom autoritário e ríspido, o tipo de voz que ela deve usar para intimidar o Ricardo. Escuta aqui, Dona Margarete. Não é um pedido, é uma necessidade da família. O Ricardo concorda plenamente comigo. Ele entende que a senhora tem obrigações. A senhora mora num casarão sozinha enquanto os pais dela sofrem com o estresse de uma obra? Isso é puro egoísmo. Eles já estão com as malas prontas. Eles chegam na sexta-feira no terminal rodoviário da cidade.
A senhora faz o favor de estar lá às 2 da tarde para buscá-los, e nem pense em fazer cena. Eu ia responder, mas ela me atropelou. E vou te dizer mais, se a senhora está achando que vai ficar aí nesse isolamento sendo inútil, talvez seja a hora de cair na real. Se não gosta da ideia de ajudar a família, vende essa chácara e volta para a cidade. Aqui a senhora pode morar num apartamentinho perto de nós e ser útil cuidando dos seus netos quando eles vierem. Esse luxo de chácara é demais para uma pessoa só. A ligação caiu. Eu fiquei olhando para o aparelho, sentindo o sangue pulsar nas minhas têmporas. Eu não era mais a estagiária assustada dos anos 80. Eu era uma mulher que tinha construído fundações que suportavam toneladas. Aquela ameaça de venda e volte foi o gatilho. Ela achava que podia me despejar do meu próprio sonho. Ela achava que, por eu ser uma mulher de 63 anos, eu tinha perdido a minha vontade ou a minha capacidade de decidir. Eu me levantei e fui até a cozinha. Tomei um copo de água gelada. Minhas mãos não tremeram. Na verdade, eu senti uma clareza mental que eu só sentia quando precisava resolver um problema crítico em uma estrutura. Eu não ia brigar por telefone. Eu não ia implorar para o Ricardo. Eu ia fazer o que eu sempre fiz. Eu ia analisar os pontos fracos do adversário e agir com precisão cirúrgica. Passei a noite em claro, mas não por tristeza. Eu estava trabalhando. Peguei meu laptop e comecei a investigar. Eu sabia que aquela história de reforma era mentira. Conhecendo o senhor. Agenor, ali tinha coisa. Usei meus contatos. Falei com antigos colegas que ainda trabalhavam no setor imobiliário e na prefeitura da capital. Eu precisava saber onde o prédio dele ficava. Em poucas horas de pesquisa e algumas ligações estratégicas, a verdade começou a aparecer, e era muito pior do que eu imaginava. O Sr. Agenor não estava saindo de casa por causa de uma reforma. Ele tinha perdido o apartamento em um processo judicial por dívidas. Eles estavam sendo despejados. A Vanessa estava tentando usar a minha chácara como um depósito para os pais falidos, sem me contar que eles não teriam para onde voltar. Eles planejavam se encostar em mim para sempre, sugando a minha paz e, possivelmente, as minhas economias. Eles queriam transformar o meu refúgio em um asilo gratuito para a incompetência deles. Na manhã seguinte, eu já tinha um plano. Liguei para a doutora Beatriz, minha advogada de anos. Expliquei a situação. Beatriz, eu preciso de um documento. Uma notificação extrajudicial. E preciso que você me oriente sobre o que configura a invasão de domicílio e como eu posso me proteger legalmente caso eles tentem forçar a entrada. A Beatriz, que me conhecia bem, deu uma risada curta. Margarete, você não perde o jeito, não é? Vamos fazer tudo dentro da lei. Vou preparar os papéis. Depois liguei para o Ricardo. Eu precisava saber até onde ele estava envolvido nisso. Filho, a Vanessa me ligou. Ela disse que você concordou que os pais dela morem aqui. Isso é verdade? O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Mãe, ela disse que você tinha oferecido. Ela disse que você estava se sentindo sozinha e que seria bom para você ter companhia. Eu não queria causar briga. Senti uma pontada de decepção, mas também de pena. O Ricardo estava sendo manipulado por uma mestre na arte da mentira. Ricardo, ouça bem. Eu nunca ofereci. Eu fui ameaçada. E eu quero que você saiba que eu não vou receber ninguém. Se você quer manter o seu casamento, resolva as mentiras da sua esposa, mas não use a minha vida como moeda de troca. Eu trabalhei 37 anos por este lugar. Ele é a minha vida. E eu não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Ele tentou gaguejar uma desculpa, mas eu desliguei. Eu tinha muito o que fazer até sexta-feira. Eu não ia ao terminal rodoviário. Eu não ia preparar o quarto de hóspedes com lençóis limpos e cheirosos. Eu ia preparar uma recepção que eles jamais esqueceriam. Uma recepção digna de quem tentou subestimar a inteligência de uma engenheira que passou a vida lidando com terrenos instáveis. Fui até a cidade vizinha. Passei numa loja de ferragens e comprei o que havia de melhor em câmeras de monitoramento e sensores de movimento. Passei o dia instalando tudo. Escondi as câmeras nos pinheiros que cercavam a entrada, coloquei sensores no portão principal e na varanda. Tudo ligado ao meu celular, com gravação em nuvem e áudio bidirecional. Se eles pisassem na grama, eu saberia. Se eles tentassem forçar o portão, eu ouviria. Na quinta-feira, o documento da doutora Beatriz chegou. Era uma notificação formal.
deixando claro que a propriedade era de uso privativo e que qualquer tentativa de ocupação sem autorização resultaria em ação policial imediata. Eu plastifiquei esse documento. Eu também imprimi os registros que provavam que o apartamento do senhor Agenor tinha sido leiloado. Eu queria que eles soubessem que eu sabia de tudo. A noite de quinta foi longa. Eu sentei no deck e olhei para as estrelas. Lembrei de todas as vezes que eu estive em obras de madrugada, com frio, cansada, apenas para garantir que o Ricardo tivesse o melhor. Lembrei das humilhações que passei para ser respeitada no meu trabalho. E agora, a minha própria nora achava que podia me tratar como uma velha descartável. Não, Vanessa, eu murmurei para o vento. Você escolheu a pessoa errada para tentar derrubar. Sexta-feira chegou. O sol nasceu radiante, refletindo no lago como se estivesse me dando as boas-vindas para a batalha. Eu fiz o meu café, coloquei a minha melhor roupa, não de dona de casa, mas a roupa que eu usava para fechar grandes contratos, e esperei. Eu sabia que às 14h o ônibus chegaria. Eu sabia que eles pegariam um táxi até aqui, crentes de que eu estaria esperando com a porta aberta e o café pronto. Às 2h30, o meu celular apitou. O sensor do portão de entrada tinha sido ativado. Abri o aplicativo da câmera. Lá estavam eles. O senhor Agenor, com aquele ar de superioridade, e a dona Zulmira, reclamando enquanto o taxista tirava 4 malas imensas do porta-malas. 4 malas. Eles não vinham para uma visita, eles vinham para ficar. Eu os vi caminhando até o portão. Agenor tentou empurrar, mas eu tinha colocado uma corrente e um cadeado novo, reforçado. Ele franziu a testa. Foi então que ele viu o envelope plastificado preso no meio da madeira, bem na altura dos olhos. Ele pegou o envelope, leu o que estava escrito por fora e o abriu. Pela câmera, eu vi o rosto dele mudar de cor. Ele ficou pálido, depois vermelho de raiva. Ele começou a gesticular para a Zulmira, que se aproximou e leu o documento também. Eu liguei o microfone da câmera. A voz dele saiu clara no meu celular. "Mas o que é isso? Essa mulher ficou louca?" gritava Zulmira. "Como ela ousa? Invasão de domicílio? Polícia? Ela é nossa parente." Agenor pegou o celular e começou a discar freneticamente. O meu telefone tocou segundos depois. Era a Vanessa, e ela estava gritando tanto que eu tive que afastar o aparelho do ouvido. "Dona Margarete, que palhaçada é essa? Meus pais estão aí fora no sol. O que significa esse papel no portão? Abre essa merda agora!" Eu respirei fundo e respondi com a voz mais calma que eu já tive na vida. "Vanessa, eu avisei que não ia receber ninguém. O papel é uma notificação jurídica. Se eles tentarem pular o portão ou forçar a entrada, a empresa de segurança, que fica a 5 minutos daqui, já tem ordens para intervir. E a polícia local também já foi avisada sobre possíveis invasores." "Invasores? São os meus pais. A senhora é um monstro. Onde eles vão dormir?" ela berrou. "No hotel da cidade, Vanessa. Eu recomendo o que fica perto da praça. É bem confortável. E diga ao seu pai que eu já sei que o apartamento deles foi a leilão. Eu sei que vocês mentiram. Eu não sou o plano de aposentadoria de quem não soube cuidar da própria vida. E agora, por favor, desligue. Eu tenho flores para regar." Eu desliguei. Vi pela câmera o momento em que Agenor chutou o portão com raiva, mas a estrutura que eu mesma tinha reforçado nem se mexeu. Eles ficaram ali por quase 1 hora, esperando por um táxi de volta, sentados em cima das malas sob o sol quente da tarde. Eu não senti pena. Eu senti o peso de 37 anos de injustiças sendo finalmente equilibrado. Aquele foi apenas o começo. O que se seguiu nas semanas seguintes revelou o verdadeiro ninho de cobras em que o meu filho tinha se metido. Mas naquele momento, enquanto eu via o carro levar os dois embora, eu senti que a Chácara das Acácias tinha sido finalmente batizada. Ela não era mais apenas uma propriedade, era o meu forte, e eu era a comandante. Eu voltei para o meu deck, sentei na minha cadeira de balanço e finalmente abri o meu livro. O silêncio tinha voltado, e dessa vez ele era doce. Mas eu sabia que a Vanessa não ia desistir tão fácil. Ela ia tentar usar o Ricardo. Ela ia tentar me destruir emocionalmente. Mas ela esqueceu de um detalhe. Eu sou engenheira civil. Eu sei exatamente onde estão os pontos de carga de uma pessoa. E eu estava preparada para ver o prédio dela desabar, sem mover um único tijolo para ajudar.
Depois que aquele táxi deu a volta na estrada de terra e sumiu levando a Vanessa e os pais dela de volta para o buraco de onde vieram, o silêncio que ficou na chácara das acácias era quase sólido. Eu continuei ali, parada no deck, com o vento batendo no rosto e o som das águas do lago lambendo a madeira do pier. Muita gente pode achar que eu senti prazer em ver o senhor Agenor e a dona Zulmira humilhados no sol, com as malas jogadas na poeira, mas a verdade é que o que eu senti foi um cansaço que vinha lá do fundo da alma. Não era apenas o cansaço daquele dia, era o peso de uma vida inteira de luta sendo testada por quem nunca soube o que é segurar uma ferramenta na mão. Para você entender por que eu não abri aquele portão, por que eu não me deixei dobrar pelo choro da Vanessa no telefone, eu preciso te levar para dentro da minha história, para os lugares onde ninguém me viu chorar. Muita gente me vê hoje, uma engenheira aposentada, com uma casa bonita e uma conta bancária estável, e acha que tudo caiu do céu. Eles não viram a Margarete de 30 anos atrás. Eles não viram a mulher que passava 10 horas por dia em pé, em cima de lajes que pareciam brasas sob o sol do meio-dia, discutindo com o mestre de obras que achava que lugar de mulher era na cozinha, não calculando a resistência de uma viga de sustentação. Eu me lembro de um período lá por volta de 1998, quando a economia deste país estava um caos. Eu tinha sido contratada para gerenciar a construção de um conjunto habitacional imenso. Era uma obra de risco, com prazos apertados e um orçamento que não permitia o menor erro. O Ricardo tinha apenas 6 anos. Eu me lembro de sair de casa quando ele ainda estava dormindo e voltar quando ele já tinha pegado no sono. Eu deixava ele com uma vizinha, uma senhora chamada Dona Eunice, que Deus a tenha, e ia enfrentar o barro. Houve uma semana em que choveu sem parar. O canteiro de obras virou um lamaçal, onde os caminhões de cimento atolavam e os operários perdiam as botas no lodo. Eu estava lá, com uma capa de chuva amarela que não servia de nada, com água entrando pelo pescoço e o barro batendo nos joelhos. Eu precisava garantir que a fundação fosse batida antes que o solo cedesse completamente. Minha garganta estava inflamada. Eu tinha febre, mas eu não podia faltar. Se eu faltasse um dia, os diretores da construtora iam dizer: "Viram? A gente falou que mulher não aguenta o tranco de uma obra pesada." Eu comia a minha marmita, que a essa altura já estava fria e meio úmida, sentada em cima de uma pilha de tijolos, olhando para as plantas do projeto. Aquele almoço seco, aquela comida trazida de casa em potes plásticos, enquanto meus colegas homens iam para churrascarias e gastavam o que não tinham para manter as aparências. Foi o que comprou o deck onde eu estou sentada hoje. Foram décadas de 60 horas semanais, pulando férias, vendendo folgas. Eu não comprei bolsas de marca. Eu não fui para resorts de luxo. Eu não troquei de carro todo ano. Eu guardava cada centavo, investia cada bônus, porque eu tinha uma meta. Eu não queria ser um peso para o meu filho e eu não queria que ninguém tivesse poder sobre o meu futuro. O Ricardo cresceu vendo isso. Ele viu as marcas de cimento nas minhas mãos e o cansaço nos meus olhos. Ele sabia que cada brinquedo que ele ganhava, cada mensalidade da faculdade de marketing que eu paguei, tinha vindo de uma gota de suor da mãe dele. Por isso, dói tanto ver que ele se deixou envolver por uma pessoa como a Vanessa. A Vanessa é o oposto de tudo o que eu construí. Ela é a cultura do eu quero agora, alguém paga para mim. Ela viu na minha aposentadoria não o descanso de uma guerreira, mas um recurso a ser explorado. Naquela sexta-feira, depois que eles se foram, eu entrei na casa e fui direto para o meu escritório. Liguei para a Eliane. A Eliane foi minha secretária administrativa por 15 anos na construtora. É uma mulher que conhece cada arquivo e cada sistema de busca que existe. Hoje, ela faz consultoria de investigação documental. Eliane, é a Margarete. Preciso que você puxe a capivara financeira da minha nora e dos pais dela. Tudo. Dívidas, processos, histórico de emprego, movimentações em contas conjuntas, onde o nome do meu filho apareça. Dona Margarete, a senhora sabe que isso leva um tempinho, né? Ela me respondeu com aquela voz calma de sempre. Eu tenho tempo, Eliane. O que eu não tenho é paciência para ser feita de boba dentro da minha própria casa. Enquanto a Eliane trabalhava, eu recebi a primeira ligação do Ricardo após o confronto no portão. Eu atendi no viva voz, colocando o celular em cima da bancada de granito da cozinha. Mãe,
A Vanessa está inconsolável. Ela disse que o seu pai passou mal, que a pressão dele subiu por causa do calor e da humilhação. Ela está dizendo que nunca mais vai pisar aí e que eu não deveria ter deixado você fazer isso. Ricardo, eu disse. E minha voz saiu como se eu estivesse dando ordens num canteiro de obras. O seu sogro não passou mal por causa do calor. Ele passou mal porque a máscara dele caiu. Ele achou que ia entrar aqui, ocupar um quarto que eu preparei para ser o meu ateliê e viver de renda às minhas custas. Você sabe que eles perderam o apartamento, Ricardo? Você sabe que a reforma que a sua esposa alegou é, na verdade, um despejo judicial? O silêncio do outro lado foi tão longo que eu achei que a ligação tinha caído. Como assim, mãe? Despejo? Ela me disse que era uma infiltração grave, que ia demorar meses. Eles mentiram para você, meu filho. Eles estão usando o seu casamento como um bote salva-vidas para uma família de náufragos financeiros. E se você não acordar agora, eles vão afundar você junto. Eu não sou egoísta, Ricardo. Eu sou prudente. Eu construí fundações a vida inteira e eu sei quando uma estrutura está condenada. O casamento de vocês está apoiado em mentiras. Ele desligou sem se despedir. Aquilo me doeu, mas eu sabia que a verdade é como o concreto. No começo é pesado e difícil de lidar, mas depois que cura, é a única coisa que segura o peso do mundo. No domingo de manhã, recebi o e-mail da Eliane. Eu abri o anexo com as mãos firmes. O relatório era devastador. O Sr. Agenor tinha 3 pedidos de falência em empresas fantasmas no nome de laranjas. A dona Zulmira tinha o nome sujo em todas as lojas de departamento da cidade por causa de compras compulsivas de artigos de luxo que eles não podiam pagar. Mas o que me fez perder o fôlego foi a parte sobre a Vanessa. Ela tinha sido demitida da agência de publicidade onde trabalhava há 4 meses por quebra de confiança. Ela estava desviando verba de pequenos fornecedores para a conta pessoal dela. E o pior, ela tinha feito 3 empréstimos em bancos diferentes, usando o nome do Ricardo como avalista, falsificando a assinatura dele em documentos digitais. A dívida acumulada no nome do meu filho já passava dos R$100.000. Ela estava sugando o crédito dele para sustentar o padrão de vida dos pais e manter a ilusão de que tudo estava bem. Eu senti uma vontade imensa de chorar, mas a engenheira dentro de mim assumiu o controle. Eu imprimi tudo. Cada página, cada comprovante, cada registro de cartório. Coloquei tudo numa pasta amarela. Naquela mesma tarde, recebi uma visita inesperada. O seu Tião, meu vizinho da chácara ao lado, bateu no meu portão. O seu Tião é um homem que vive naquela região há 70 anos. Ele conhece todo mundo. Sabe quem é quem só pelo jeito de estacionar o carro. Dona Margarete, ele disse, tirando o chapéu de palha. Eu vi o movimento de sexta-feira. E vi também que um carro andou rondando o seu portão ontem à noite, tarde, quando a senhora já tinha apagado as luzes. Meu coração disparou. Que tipo de carro, seu Tião? Um sedã preto, vidros bem escuros. Ele parou, alguém desceu, olhou o seu portão, mexeu nas correntes e depois foi embora quando eu acendi a luz da minha varanda. Parecia que estavam estudando um jeito de entrar. Eu agradeci ao seu Tião e dei a ele uma garrafa de café que eu tinha acabado de fazer. Assim que ele saiu, eu fui conferir as minhas câmeras. Lá estava. Às 2 da manhã, o carro do Sr. Agenor parou na frente da chácara. Eu vi ele descendo, tentando forçar o portão de madeira com um pé de cabra. Ele desistiu quando viu a luz do seu Tião acender e quando percebeu o brilho infravermelho das minhas câmeras. Eles não iam desistir. Eles achavam que, por eu ser uma mulher sozinha, eu era uma presa fácil. Eles achavam que podiam me intimidar ou entrar à força para criar uma situação de posse que levaria anos para ser resolvida na justiça. Eles não sabiam com quem estavam lidando. Eu passei a vida lidando com invasões de terreno em obras periféricas. Eu sabia exatamente o que fazer. Liguei para a doutora Beatriz, minha advogada, e pedi para ela vir até a chácara imediatamente. A Beatriz é uma mulher direta, com uns 40 anos, que não aceita desaforo de ninguém. Quando ela chegou e viu o relatório da Eliane e as imagens do Sr. Agenor tentando arrombar o meu portão, ela bateu com a mão na mesa. Margarete, isso aqui não é mais só uma briga de família. Isso é tentativa de furto, fraude financeira e ameaça. Nós vamos agir em 2 frentes. Primeiro, vamos entrar com uma medida protetiva para impedir que qualquer um deles chegue a menos de 500 metros de você ou desta propriedade.
Segundo, vamos levar essas provas de fraude para o Ricardo e oferecer a ele uma saída jurídica antes que ele acabe preso ou com a vida financeira destruída para sempre. E tem mais uma coisa, Beatriz, eu disse, sentindo uma raiva fria. Eles tentaram me atacar de um jeito muito baixo hoje de manhã. Eu mostrei para ela a notificação que eu tinha acabado de receber por mensagem. A Vanessa tinha entrado com uma denúncia anônima no Conselho Municipal do Idoso, alegando que eu estava sofrendo de demência senil e que estava sendo mantida em cárcere privado por pessoas interessadas no meu patrimônio. Ela queria que o Estado me declarasse incapaz para que ela e o Ricardo pudessem assumir a gestão dos meus bens, ou seja, da chácara. Ela quer me interditar, Beatriz. Ela quer provar que a engenheira que calculou o viaduto da capital não sabe mais cuidar da própria vida porque se recusou a dar abrigo para os pais dela. A Beatriz olhou para mim com uma mistura de admiração e seriedade. Eles estão jogando sujo, Margarete. Eles estão tentando implodir a sua dignidade para ficar com o terreno. Mas eles esqueceram que para derrubar um edifício desse tamanho, eles precisariam de muito mais do que mentiras. Eles precisam de provas, e nós temos as únicas provas reais. Nós passamos o restante da tarde montando o dossiê. Nós não íamos apenas nos defender. Nós íamos fazer uma contraofensiva que ia desmoronar o mundo de aparências da Vanessa. Eu chamei o Ricardo para vir à chácara na manhã seguinte. Ricardo, ou você vem amanhã cedo, ou a próxima vez que nos falarmos será através de oficiais de justiça. A escolha é sua. Mas venha preparado para ver quem é a mulher com quem você se casou. Aquela noite foi a mais silenciosa de todas. Eu não liguei a televisão, não li livro. Fiquei apenas olhando para a pasta amarela em cima da mesa. Eu estava prestes a destruir o casamento do meu filho, mas eu sabia que estava salvando a vida dele. É como quando a gente descobre uma infiltração na base de um prédio. Você precisa quebrar o acabamento bonito, o mármore caro, para chegar no cano quebrado e consertar o vazamento. Dói, faz sujeira, parece um desastre, mas é o único jeito de evitar que o prédio inteiro desabe na cabeça de todo mundo. O Ricardo chegou às 8 da manhã de segunda-feira. Ele estava com uma aparência péssima, roupas amassadas, os olhos vermelhos. Ele se sentou à mesa e eu coloquei a pasta na frente dele. Não diga nada, Ricardo. Apenas leia. Veja os números. Veja as assinaturas falsificadas. Veja a denúncia de interdição que a sua esposa fez contra mim ontem. Eu saí da sala e fui para a varanda. Deixei ele sozinho com a verdade. Ouvi o barulho das folhas sendo viradas, uma por uma. Ouvi o silêncio pesado que se seguia a cada descoberta. Depois de quase uma hora, ouvi um som que partiu o meu coração. O meu filho, um homem de 30 e poucos anos, chorando como aquela criança que eu deixava na dona Eunice para ir trabalhar. Eu voltei para dentro e o abracei. Ele encostou a cabeça no meu ombro e soluçou. Mãe, eu perdi tudo. Ela acabou com o meu nome. Ela usou o dinheiro que a gente estava guardando para o nosso filho, que ela dizia que queria ter. Era tudo mentira. Não, meu filho. Você não perdeu tudo. Você ainda tem a sua mãe, você tem a verdade e você tem esta chácara, que será sempre o seu porto seguro. Agora, enxugue esse rosto. Nós temos uma advogada nos esperando e um oficial de justiça para acompanhar você até aquele apartamento para pegar as suas coisas. O jogo da Vanessa acabou hoje. Nós saímos da chácara em comboio. Eu no meu carro, o Ricardo no dele. No caminho, eu olhei pelo retrovisor e vi a chácara das acácias ficando para trás, firme e imponente entre as árvores. Eu sabia que a batalha final seria na cidade, no território deles, mas eu não tinha medo. Eu tinha 37 anos de engenharia nas costas. Eu sabia lidar com pressão. Eu sabia lidar com cargas pesadas e eu sabia exatamente como demolir o que não presta, sem deixar que os escombros me atingissem. A Vanessa achava que eu era apenas uma velha que ela podia descartar. Ela ia descobrir que uma engenheira aposentada nunca para de construir. E o que eu estava construindo agora era a liberdade do meu filho e a queda definitiva de quem achou que podia roubar o meu silêncio. Quando chegamos na frente do prédio deles na cidade, vi o carro do Sr. Agenor estacionado em cima da calçada, de qualquer jeito, como sempre. Respirei fundo e senti a adrenalina que eu sentia antes de uma grande entrega de obra. Vamos lá, Ricardo, eu disse, descendo do carro com a pasta amarela debaixo do braço. É hora de mostrar para eles como se faz uma fundação de verdade, com caráter e com a verdade.
Subir aquele elevador foi como entrar num túnel do tempo, mas um túnel que eu não queria revisitar. O prédio era de alto padrão. Mármore no hall, porteiro de luvas, tudo pago com o suor do Ricardo, e como eu agora sabia, com as dívidas que a Vanessa estava acumulando nas costas dele. Enquanto os números no visor do elevador subiam, eu sentia o peso da pasta amarela debaixo do meu braço. Ali dentro não eram apenas papéis, eram as provas de uma traição que ia muito além de dinheiro. Era o fim de uma farsa que durou tempo demais. A doutora Beatriz estava ao meu lado, impecável no seu terno cinza, com aquele olhar de quem já viu de tudo no tribunal. O Ricardo estava logo atrás, e o silêncio dele me preocupava mais do que qualquer grito. Ele estava pálido, com as mãos enterradas nos bolsos, parecendo um estranho no próprio lar que ele tanto se esforçou para construir. Quando as portas se abriram, o corredor estava silencioso. Mas, ao chegarmos na porta do apartamento 402, o barulho começou. Dava para ouvir a voz da dona Zulmira lá de dentro, reclamando de alguma coisa, e o som de uma televisão ligada no volume máximo. O Ricardo colocou a chave na fechadura, mas hesitou. Ele olhou para mim, e por um segundo eu vi aquele menino que tinha medo do escuro. Eu apenas balancei a cabeça e coloquei a mão no ombro dele. Ele girou a chave. A cena que encontramos era o retrato do abuso. A sala, que o Ricardo decorou com tanto carinho, estava um caos. Malas abertas pelo chão, restos de comida em cima da mesa de centro de vidro e o Sr. Agenor estirado no sofá com uma taça de vinho na mão, assistindo a um canal de finanças como se fosse um grande investidor. A dona Zulmira estava sentada na mesa da sala, cercada de sacolas de lojas de grife, conferindo o que pareciam ser recibos. Quando eles nos viram entrar, o choque foi imediato. O Agenor quase derrubou o vinho e a Zulmira deu um pulo que derrubou a cadeira. Ricardo? O que é isso? Por que não avisou que vinha? Perguntou a Zulmira, tentando esconder as sacolas com o braço. Eu moro aqui, Zulmira. Ou pelo menos achava que morava. O Ricardo respondeu, e a voz dele saiu mais firme do que eu esperava. Nesse momento, a Vanessa saiu do quarto. Ela estava com uma máscara facial, um hobby de seda e o celular na mão. Quando ela me viu, os olhos dela brilharam com um ódio que eu nunca tinha visto. Ela ignorou o Ricardo e veio direto na minha direção, apontando o dedo. A senhora tem muita coragem de aparecer aqui depois daquela palhaçada no portão da chácara. Meus pais foram humilhados por sua causa. Eles estão traumatizados. Ela gritou, a voz subindo de tom até ficar estridente. Traumatizados, Vanessa? Ou frustrados porque o plano de invasão falhou? Eu respondi, sem dar um passo atrás. Eu vim aqui para uma vistoria final, mas não de uma obra, e sim de uma vida de mentiras. A doutora Beatriz deu um passo à frente, abrindo a sua pasta. Boa tarde. Eu sou a doutora Beatriz, advogada da dona Margarete e consultora do Sr. Ricardo. Nós estamos aqui para notificar oficialmente a saída do Sr. Ricardo deste imóvel e para apresentar uma queixa-crime por fraude e falsificação de documentos. O Agenor se levantou do sofá, tentando recuperar a pose. Que conversa é essa? Fraude? Documentos? Vocês estão loucas. Eu sou um homem de negócios. Exijo respeito dentro da casa da minha filha. Esta casa não é da sua filha, Agenor. Esta casa é o resultado do trabalho do meu filho que vocês estão drenando como parasitas. Eu disse, abrindo a pasta amarela e jogando o primeiro conjunto de papéis em cima da mesa, bem em cima das sacolas da Zulmira. Vamos começar por aqui. Vanessa, reconhece essa assinatura no empréstimo do Banco Alfa? É o nome do Ricardo, mas o traço é seu. E essa aqui, na conta digital que você abriu usando os dados dele para receber comissões ilegais? A Vanessa ficou branca. A máscara facial que ela usava parecia uma caveira. Ela tentou rir, uma risada nervosa e seca. Isso é invenção. O Ricardo sabia de tudo. Ele que me pediu para organizar as finanças. Não é, meu amor? Ela tentou chegar perto do Ricardo, mas ele se esquivou. Não me chama de meu amor, Vanessa. Eu vi os registros, eu vi os horários dos acessos. Você fazia tudo enquanto eu estava trabalhando. Você usou o meu nome para dar cobertura para os golpes do seu pai. Você me destruiu. Ah, não venha com esse drama. A Zulmira se intrometeu com aquela voz carregada de veneno. Nós somos família. O que é do Ricardo é nosso também. Nós apenas redirecionamos os recursos para investimentos que ele não tem competência para gerir.
Ele é um moleque de marketing. Meu marido é um gênio das finanças. O gênio das finanças que foi despejado e está sendo processado por estelionato em 3 estados? Eu perguntei, jogando o relatório do histórico do Agenor na mesa. O gênio que tentou arrombar o meu portão com um pé de cabra às 2 da manhã? O Agenor empalideceu. Ele olhou para a Vanessa, esperando um socorro que não vinha. A Vanessa, vendo que o terreno estava cedendo, resolveu usar a última arma que ela achava que tinha. Ela se virou para a doutora Beatriz com um sorriso cínico. Vocês podem fazer o show que quiserem, mas a dona Margarete está gagá. Eu já entrei com o pedido de interdição. Esse comportamento agressivo dela só prova o que eu disse para o conselho. Ela é um perigo para si mesma e para os outros. Tudo o que ela diz agora não tem valor legal. E, Ricardo, se você sair por aquela porta, eu vou provar que você é cúmplice de tudo o que aconteceu. Ou você fica comigo e me ajuda a controlar a sua mãe, ou você vai para a cadeia junto com ela. Aquilo foi o limite. Eu senti a engenheira que calculou o reforço de viadutos assumir o comando da situação. Eu cheguei bem perto dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro do café que eu tinha tomado antes de sair. Você quer falar de interdição, Vanessa? Pois vamos falar do laudo que as assistentes sociais acabaram de assinar na minha chácara. Elas registraram que a denúncia foi feita com má fé e que eu sou perfeitamente lúcida. E mais, a doutora Beatriz já protocolou um processo de calúnia e difamação contra você. Mas o melhor eu guardei para o final. Eu tirei o último documento da pasta. Era a prova que a Eliane tinha conseguido naquela madrugada. Sabe o que é isso aqui? É o registro das câmeras de segurança da agência onde você trabalhava. Mostra exatamente o momento em que você acessou o sistema para desviar os pagamentos dos fornecedores. Eles não te demitiram apenas por quebra de confiança, Vanessa. Eles te demitiram porque descobriram que você estava roubando. E eles só não chamaram a polícia porque você prometeu devolver o dinheiro. Dinheiro que você tirou da conta conjunta do Ricardo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o som da televisão parecia ter sumido. A Vanessa desabou na cadeira. A Zulmira começou a chorar, um choro falso e barulhento. E o Agenor voltou para o sofá, escondendo o rosto entre as mãos. Ricardo, eu disse, olhando para o meu filho, pegue o que é seu. O oficial de justiça está lá embaixo esperando o sinal da doutora Beatriz para oficializar que você está saindo de casa por causa de violência patrimonial e psicológica. Você não deve nada a essas pessoas. A única coisa que você deve é a si mesmo, a chance de recomeçar longe desse ninho de cobras. O Ricardo não disse uma palavra. Ele foi para o quarto. Ouvimos o barulho dele abrindo o guarda-roupa, jogando as roupas em malas. A Vanessa tentou ir atrás dele, mas a doutora Beatriz barrou a entrada. Não se aproxime dele, senhora Vanessa. Qualquer contato agora será registrado como coação. Fique aqui e reflita sobre o fato de que, em menos de 48 horas, a senhora será notificada pela polícia para prestar depoimento sobre a falsificação das assinaturas. Eu fiquei na sala, vigiando aqueles 3. Eu me sentia como se estivesse coordenando uma demolição controlada. O prédio das aparências deles estava vindo abaixo, andar por andar, e a poeira estava subindo. A Zulmira olhou para mim, com os olhos cheios de ódio. A senhora é uma velha amarga, Margarete. Você destruiu a felicidade do seu único filho por causa de uma chácara de... Não, Zulmira, eu respondi, com uma calma que me surpreendeu. Eu salvei a vida dele. Eu destruí a parasitagem de vocês. E quanto à chácara, ela continua lá, firme, esperando por quem sabe o valor do trabalho, coisa que vocês nunca saberão. O Ricardo voltou para a sala com 2 malas grandes. Ele parou na frente da Vanessa. Ela olhou para ele, tentando uma última vez fazer aquele olhar de vítima, com as lágrimas escorrendo por cima da máscara facial borrada. Ricardo, por favor, eu fiz tudo por nós. Eu queria que a gente tivesse sucesso. Ele apenas olhou para ela, e o que eu vi no rosto do meu filho foi um desprendimento total. Não havia mais raiva, não havia mais amor. Havia apenas cansaço. O seu conceito de sucesso, Vanessa, envolve enterrar as pessoas que você diz amar. Eu sinto muito pelos seus pais, mas eu sinto muito mais por mim, por ter acreditado em você por tanto tempo. Fica com o apartamento. O aluguel vence em 15 dias e o proprietário já foi avisado de que eu não vou renovar. Vocês têm 2 semanas para achar um novo lugar para dar golpes. Boa sorte.
Saímos de lá sem olhar para trás. Enquanto caminhávamos pelo corredor, ouvimos o primeiro grito de briga entre os três. A Vanessa gritando com o pai, a Zulmira gritando com a Vanessa. O caos que eles tentaram levar para a minha chácara agora estava confinado ali, entre as 4 paredes que o Ricardo sustentou por tempo demais. Quando chegamos na calçada, o sol estava se pondo atrás dos prédios da cidade. O Ricardo respirou fundo, um suspiro que parecia vir lá dos pés. Ele olhou para mim e sorriu. Foi um sorriso triste, mas real. Mãe, eu posso ficar na chácara uns dias? Eu preciso ver o lago. Eu preciso de silêncio. A casa é sua, meu filho. Ela sempre foi. Eu só estava garantindo que você tivesse um lugar limpo para voltar. Nós fomos para o cartório resolver as últimas pendências da separação de corpos e depois seguimos viagem de volta para o interior. Dirigir à noite, vendo as luzes da cidade ficarem para trás e o céu escuro do campo começar a aparecer, foi a melhor terapia que eu poderia ter. O Ricardo dormiu o caminho todo. Ele estava exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Chegamos na chácara das Acácias por volta da meia-noite. O seu Tião tinha deixado a luz da varanda dele acesa, um sinal silencioso de vigilância e amizade. Eu abri o meu portão, firme e seguro, e entramos. O ar estava fresco, cheirando a terra molhada e pinheiros. Eu preparei um chá para o Ricardo e ele se sentou no deck, mesmo no escuro. Mãe, obrigado. Se a senhora não tivesse tido essa coragem de dizer não, eu nunca ia descobrir nada disso. Eu ia continuar pagando a conta da minha própria destruição. Dizer não é a ferramenta mais difícil de usar, Ricardo, mas é a que mais protege a estrutura. Agora vai descansar. Amanhã é outro dia e o sol vai nascer por trás do lago. As consequências para a Vanessa e os pais dela foram rápidas. Sem o dinheiro do Ricardo para sustentar a fachada, o castelo de cartas desmoronou. O Agenor foi chamado para depor e, como já tinha antecedentes, acabou tendo a prisão preventiva decretada por um dos processos antigos que a doutora Beatriz ajudou a desenterrar. A dona Zulmira teve que voltar para a casa de uma irmã no interior, em condições que ela sempre desprezou. E a Vanessa, bem, ela descobriu que o mundo das aparências é muito cruel com quem não tem mais nada a oferecer. Ela tentou me ligar algumas vezes, ameaçando, chorando, pedindo dinheiro, mas eu bloqueei o número dela em todos os lugares. Na engenharia, quando uma obra está condenada e a demolição é feita, a gente não volta para mexer nos escombros. A gente limpa o terreno e começa a planejar o que vem depois. O que veio depois para nós foi um tempo de cura. O Ricardo passou 2 meses morando comigo. Ele me ajudou a plantar a horta, a pintar a cerca, a consertar o que precisava de reparo. Nós conversamos mais naqueles 2 meses do que nos últimos 10 anos. Ele descobriu que a mãe dele não era apenas uma engenheira durona, mas uma mulher que tinha sonhos e que lutou por cada um deles. E eu descobri que o meu filho era muito mais forte do que eu imaginava. Um dia, no final da tarde, estávamos os 2 sentados no deck, vendo as garças voarem baixo sobre a água. O Ricardo se virou para mim e disse: "Mãe, eu recebi uma proposta de emprego em uma empresa de sustentabilidade aqui na região. Eles querem alguém para coordenar o marketing de projetos rurais. O que você acha?" Eu olhei para o lago, para o brilho da água sob o sol poente e senti uma felicidade que não cabia no peito. "Eu acho, meu filho, que você finalmente encontrou o seu terreno. E agora, você sabe como fazer uma fundação que não cai. A vida na chácara voltou a ser o que eu planejei, mas melhor. Eu tenho o meu silêncio, o meu café e os meus livros. Mas agora, eu também tenho o meu filho por perto. Não por obrigação, mas por escolha. A Vanessa tentou me tirar a paz, mas ela acabou me devolvendo a minha família. E essa foi a obra mais perfeita que eu já vi ser concluída. Hoje, quando eu sento na varanda e olho para o portão, eu não sinto mais medo. Eu sei que as paredes que eu ergui são fortes o suficiente para manter o mal do lado de fora. E o mais importante, eu sei que dentro dessas paredes só entra quem sabe respeitar o valor de um sonho construído com a verdade. Porque, no fim das contas, a engenharia da vida é simples. Você só consegue construir algo alto se a base for de rocha sólida. E a minha rocha é a minha dignidade. Se você gostou da minha história e de como eu consegui dar a volta por cima, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.
Compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar passando por uma situação de abuso familiar e precisa de um encorajamento para dizer o primeiro não. Deixe o seu comentário contando o que você achou da atitude do Ricardo e se você já teve que enfrentar alguém como a Vanessa. Eu adoro ler as histórias de vocês e saber que a minha jornada pode inspirar outras mulheres a protegerem o que é delas. Muito obrigada por me ouvir até aqui e lembre-se, nunca é tarde para colocar limites e construir a sua própria paz. Até o próximo relato.